Então, hoje eu queria conversar, ministrar ao seu coração sobre o poder de uma mente transformada. Eu creio que isso pode te ajudar de formas gloriosas, porque somente através de uma transformação na sua mentalidade é que vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis ou não se amolde aos costumes, aos hábitos, à cultura desse mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a transformação que nós precisamos para esse tempo, nessa nova aliança, onde servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, é uma completa mudança de mentalidade. Somos transformados completamente e nascemos de novo no Espírito. E para nós vivermos essa vida espiritual, nós vamos precisar mudar a nossa maneira de pensar. Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, novo, tudo novo. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Se estamos em Cristo, somos vistos aos olhos de Deus como a nova criação. Então nós não pensamos mais como pensávamos quando nascemos de novo. Nós não devemos falar como falávamos. Nós não temos as mesmas atitudes. Tudo muda. E a Bíblia deixa claro que o campo de batalha, hoje, nas nossas vidas, é a nossa mente. Sabe, o diabo não tem mais a autoridade nas nossas vidas, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eis que vos dou autoridade. Mas Jesus diz em Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho do capítulo 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa que o diabo não tem mais autoridade. O diabo, ele tem um certo poder, mas a autoridade é diferente de poder. A autoridade, ela libera e aciona o poder. Sabe, irmãos, sabe por que às vezes o diabo tem poder sobre a vida de um cristão? Porque ele não está exercendo sua autoridade. A nossa autoridade, dada em Cristo Jesus e através do seu poderoso nome, pode refrear todas as investidas do inimigo. Todas as adversidades podem ser refreadas. Nós podemos resistir aos levantes do inimigo pela autoridade que foi dada a nós através de Jesus Cristo. A igreja, ela recebeu essa autoridade. Em Lucas capítulo 10, verso 19, diz que eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nenhum mal, absolutamente nenhum mal, vos causará dano algum. Creia nisso, essa autoridade está no nome de Jesus Cristo. Mas o que eu e você precisamos entender é que se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar e não mudarmos a nossa mentalidade, nós não vamos ser mais do que vencedor. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Por quê? Os ataques do diabo é todo concentrado nas nossas mentes. E nós sabemos que o que vai vir para a nossa mente é aquilo que estamos vendo, e aquilo que estamos ouvindo vai vir para as nossas mentes. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que ele é o acusador. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que ele é o sedutor. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, e 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, diz que ele é tentador, acusador, sedutor, tentador e pai da mentira, em João capítulo 8, versículo 44. Agora eu te pergunto, as acusações, as seduções, as tentações e a mentira, elas vão direto para o seu entendimento, para a sua mente. E se você não mudar a sua maneira de pensar, você será seduzido pelo diabo, você receberá acusações que não precisa receber,
O diabo sempre vai levantar o teu passado, ou os pecados que você cometeu, mas foram apagados pelo sangue de Jesus. Mas se você não mudar a sua mentalidade com a palavra de Deus, renovar a sua mente com a palavra de Deus, você vai estar escravizado por essas artimanhas, Paulo chama dos desígnios de Satanás. Acusação, sedução, tentação e mentiras, engano é mais uma também. Então tudo isso, o campo de batalha é na mente. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não estamos lutando mais contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, é contra demônios. Eu e você precisamos ter esse discernimento. Vivemos uma vida nova em Cristo Jesus e essa vida é para ser vivida no Espírito. Em João 6, capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de João, diz que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nós andamos em Espírito e quando nós andamos em Espírito, nós estamos andando na palavra, andando com a palavra, deixando a palavra ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Porque quando andamos na palavra, estamos andando no Espírito. E em Gálatas capítulo 4, capítulo 5, verso 16, diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, se você andar de acordo com as Escrituras, de acordo com o conselho da palavra, deixando a palavra ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminhar, você vai andar em Espírito. E quando você anda em Espírito, você está glorificando a Deus e nenhuma vez, absolutamente nenhuma, você vai perder. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Sempre, irmãos, seremos conduzidos em triunfo, se andarmos de acordo com as Escrituras. Então, mudando a nossa maneira de pensar, pensando o que a Bíblia diz que nós devemos pensar, essas artimanhas de acusações, de seduções, de tentações e de mentiras e enganos, isso não vai mais te perturbar ou deixar você ansioso, preocupado, alguns em tormentos profundos, alguns estão com estresse maior do que pode se imaginar, desesperados. Por quê? Porque você está cedendo a essas artimanhas do diabo por emprestar os seus ouvidos e os seus olhares para coisas que não glorificam a Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, submeta-se a um ambiente das Escrituras, submeta-se a um ambiente onde você vai deixar essa palavra entrar em você a cada dia, a cada momento, e você vai encontrar vida. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Duas coisas: tomar em consideração as palavras e atentar para os ensinamentos que são dados para nós através das Escrituras. Então, quando nós atentamos, honramos, consideramos a palavra e estamos inclinados aos ensinamentos dessa palavra, a Bíblia diz que nós vamos achar vida e vamos encontrar saúde para o nosso corpo. Recapitulando, Provérbios 4, versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque será vida para quem acha e saúde para o seu corpo. É assim que funciona, é assim que eliminamos as fortalezas do diabo, é assim que eliminamos as suas acusações, as suas tentações, as suas mentiras e seus enganos. É assim que permanecemos firmes no Senhor. Sabe, irmãos, Jesus venceu para nós. O que nós precisamos é nos manter firmes naquilo que Jesus conquistou para nós. E a Bíblia nos orienta a guardar a nossa mente pensando de uma forma correta. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A Bíblia também fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é justo, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Oh, glória a Deus! Sabe, irmãos, essa é a peneira, eu costumo chamar a peneira dos pensamentos. Aquilo que vai entrar na tua mente é muito importante, porque aquilo que entra na tua mente pela palavra de Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua maneira de pensar e com certeza você vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus para a sua vida. Vale a pena você guardar a sua mente nas Escrituras. Como é que eu guardo a minha mente? Ouvindo certo, pensando certo, colocando a sua mente no altar da palavra. Deixa eu ler um texto aqui para você em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia, as armas de um cristão, elas não são carnais, irmãos, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Sabe, fortalezas é prender você dentro de um lugar onde você diz: eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso mais sonhar sobre isso, eu não posso mais ter esperança sobre aquilo. Isso é formado, isso é chamado pela Bíblia fortaleza. É um lugar que para você, é um lugar que deixa você aprisionado por causa de muitas setas, dardos inflamados do maligno, vindo cheios de tentação, seduções, acusações, mentiras. A Bíblia chama isso de fortalezas. Então, nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir essas mentiras de Satanás. Porque a Bíblia diz, em Filipenses 4,13, tudo posso. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mediante as Escrituras, caminhando sobre as Escrituras, ninguém pode te parar. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 16, no versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, o governo, o sistema do inferno não vai prevalecer contra você. Se você guardar essa palavra no seu coração, através de uma mentalidade transformada, porque tudo aquilo que está na sua mente vai cair para o seu coração. E aquilo que cai para o seu coração vai sair na sua boca. E é com o coração que se crê. De acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 10, diz que é com o coração é que se crê. Com o coração é que se crê, e com a boca se fala a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se fala para a salvação. Então a porta do teu espírito, do teu coração, é a tua mente. Então sua mente, ela precisa estar no altar da palavra de Deus. Ela precisa ser imersa no altar da palavra de Deus. Então Paulo diz, as nossas armas, elas não são naturais, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas. Sofismas é ideias falsas. Sabe, irmãos, o que tem de notícias falsas, ideias falsas, vídeos e vídeos e vídeos. Tem pessoas que se alimentam disso todos os dias, se alimentando desses vídeos, cheios de coisas falsas. Às vezes tem uma meia verdade no meio, que serve como isca. Não, isso aqui é verdade, mas por trás está toda uma artimanha. Então, muita coisa solta aí, que não tem uma comprovação. Mas a Bíblia é a verdade suprema. E às vezes pessoas pegam parte de uma verdade para fazer uma verdade. Então, parte de uma verdade não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E ele diz, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Estamos lendo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e agora vamos ler o versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como é que eu faço isso? Para destruir fortalezas, para destruir sofismas, para destruir toda altivez, ou todo texto, ou todo conteúdo, ou toda linguagem que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como eu faço para destruir isso? Ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que eu e você temos que fazer? Estarmos firmes com a nossa mente no Senhor e na sua palavra. É assim que você vai prosperar a cada dia. É assim que você vai vencer cada dia. Sabe, irmãos, a vida de fé não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem tempestades, não é uma vida sem passar por adversidades. Não, eu não estou te falando de mágica, eu estou falando de uma vida de fé.
E o que é uma vida de fé? Uma vida de fé é mesmo em meio a um problema, você será mais que vencedor. Jesus, no Salmos 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor livra. Em João 16, versículo 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz, Jesus ele diz, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela vai vencer tudo aquilo que se levanta. O praticante da palavra, ele passará por problemas, e também aqueles que não praticam a palavra, passará por problemas. Mas o que pratica a palavra não será abalado, mas aquele que ouve e não pratica, ele será abalado. Então o que eu e você temos que fazer? Pensar da maneira correta, eliminar todas essas fortalezas, ou limitadores, ou muros de contenções que se levantam na nossa frente, para nos impedir. Você não vai conseguir, você não pode chegar lá, você nunca vai ter aquilo, você nunca vai conseguir restaurar aquele relacionamento, você nunca vai poder fazer as coisas. E aí o que acontece? Se estabelece uma fortaleza. Mas tudo isso veio pelas artimanhas que eu te apresentei logo no início. A acusação, sedução, tentação, mentira e engano. Tudo isso vem do diabo. Isso tudo é na mente. Aleluia! Você precisa colocar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Isso é suficiente, levando todo pensamento cativo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Amém? Então eu quero finalizar com isso. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 5 diz, não te apoia, confia em Deus de todo o teu coração e não te apoia no teu próprio entendimento. Não te apoia, não se firma no teu próprio entendimento, mas confia em Deus de todo o teu coração. Renove a sua mente, mude a sua maneira de pensar, desenvolva uma mentalidade próspera à luz das Escrituras e com certeza você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, graça e paz, que Deus continue te abençoando, seja curado pelo nome de Jesus Cristo. Se você precisa de cura, receba a sua cura pelo poder que há no nome de Jesus. Ande em paz, renove a sua mente e resista ao diabo e ele fugirá de você. Submeta-se a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Mas presta bem atenção, antes de Tiago dizer isso, ele disse, submeta-se a Deus. E o que é se submeter a Deus? Submeta-se a essa palavra. Coloque o seu pensamento cativo à palavra. Submeta-se a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Shalom.